Boa noite, queridos amigos, boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Clara do Caminhar Espírita, ansiosa para a nossa live, eu também estou aqui, ansiosíssimo, pode ter a certeza absoluta que é tanto quanto você. Boa noite, Ari, seja bem-vindo, amigo. Hoje é uma live hiper mega especial, uma live de estreia de um projeto novo, com uma amiga querida do coração, que já está arrebentando nas lives logo, 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 logo. Vocês vão ver só. As intuições não falham, podem ter certeza absoluta. Já vou te chamar, eu vou mandar uns aviõezinhos e a gente vai fazendo aquele combinado, né? A gente vai mandando aviõezinhos, cada um de nós mandamos 5 aviõezinhos para amigos queridos e nós vamos seguindo em frente, né? Vamos lá aqui, deixa eu ver aqui, vamos entrar pelo nosso perfil particular também, para ver se está tudo fluindo. Vamos ver, deu uma travada aqui, impressão minha. Eita. Não, deu certo, que bom. Eu achei que tivesse dado um travado aqui, mas tudo bem. Entrei, Daniele, boa noite, querida, seja bem-vinda. Vamos lá então mandar os aviõezinhos, e aí a gente vai dar início já na sequência. Vamos trazer a nossa convidada para uma live hiper mega especial, estreando um projeto novo aqui no nosso perfil. A nossa querida Clarissa, ou conhecida também de vocês como Clara. Obrigado, Sueli, obrigado. Então nós vamos agora fazer mandar os aviõezinhos primeiramente. Como eu estava dizendo a vocês, ela está ansiosa, eu estou mais do que ela, pode ter certeza absoluta. Ansiedade contagia, mas ansiedade boa, né? Por uma causa boa, por um assunto bem legal. Estreando hoje, nós vamos... Boa noite, Gleison, seja bem-vindo, querido. Nós estamos estreando, então, esse projeto novo de falarmos sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. E falarmos das palestras de Jerônimo Mendonça, a primeira delas, com certeza, né? Adriana, boa noite, obrigado pela presença. Mãe em Libras, a outra Adriana também, 2 Adrianas queridas, olha que legal, né? Aqui é muito legal mesmo, nós temos Adrianas, temos Danis, outro dia teve várias Danis, né, Daniele? Mas isso é legal. Deixa eu acabar de mandar os aviõezinhos aqui para a gente dar sequência, fixar o comentário e trazer a nossa convidada, que ela está ansiosa para falar conosco. Olha só! E realmente vale muito a pena, né? Vale muito a pena esse assunto que nós vamos conversar hoje. Deixa eu terminar aqui. Gente, tem tanto aviãozinho para mandar aqui, acho que mandar um aeroporto é mais fácil. Clara, você está pensando que é só você que está ansiosa? Eu estou aqui, ó, também, ó. Estou me virando nos 30 aqui, viu? Você pensa que não? Você pensa que não? A Adriana é sua xará, viu, Adriana? Mãe em Libras é a Adriana também. Marquinho, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Vamos fixar o comentário aqui, trazer a nossa convidada, que ela tem bastante coisa para falar. E como a gente sempre brinca, né? A live é do convidado. Opa, peraí, quase que eu faço arte. Vamos ver se deu certo, se fixou. Não, fixou. Não fixou, gente. Mas vamos ver agora se eu fixo. Acho que agora deu certo. Acho que deu certo. Então vamos lá, vamos trazer a nossa convidada. Tadadã! Que legal, estou muito feliz. Deixa eu achar a nossa convidada querida. Aí, acho que agora foi. Tchau, 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 tchau. Boa noite! Boa noite! Cadê a luz? Tudo bem, Tudo graças bem? a Deus. Eu fico, ó, fiquei até vermelho, você tá vendo só? Eu tô E não é vendo. dengue essa vez, graças a Deus. Ainda bem, Ainda né? bem, né? Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Ansiosa? As borboletas continuam aqui, mandando oi para você. Que legal, que legal. Você gostaria de se apresentar? Porque o pessoal às vezes não te conhece, né? Clara, Clarissa, Caminhar Espírita. Conta um pouquinho da sua história antes da gente começar.
Meu nome é Clarissa, mas podem me chamar de Clara, para mim tanto faz, eu gosto dos dois, acho bonito os dois nomes. E eu tenho uma página chamada Caminhar Underline Espírita, que eu criei justamente para poder participar dessas lives e para poder divulgar também um pouco dessa doutrina tão bonita. O Aloysio que me estimulou a participar dessas lives. A gente entrou ano passado só para comemorar o aniversário do nosso amigo Everton e que nos rendeu bastante bate-papo e estamos aqui hoje para mais uma Tá conversa. certo. E você hoje vem num projeto inovador, né? Porque nós estamos estreando esse projeto das palestras de Jerônimo Mendonça. Nós temos mais de 20 palestras lá no nosso perfil, no canal do YouTube. E nós escolhemos para dar o start, particularmente, uma palestra que eu mais gosto de Jerônimo Mendonça, que é Intimidade Espírita, né? Bom, antes da gente dar início, start propriamente dito, nós combinamos, eu e a Clara, fizemos o bate-papo outro dia, dela fazer a prece inicial e eu fazer a prece final. Então, a palavra é sua. Primeiro eu quero agradecer poder estrear esse projeto tão bonito e que eu sei que vai vir outros convidados também, que vai durar o final desse ano, né, até o ano que vem. Estou me sentindo muito honrada mesmo e agradeço a confiança. Então vamos lá, amigos, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda e deixar que o Mestre Jesus nos guie nessa noite, para que a gente possa aprender um pouco com essas palavras que o Jerônimo carinhosamente nos deixou. Que a gente possa aprender muito com elas, que a gente possa levar para o nosso dia a dia e que a gente consiga aplicá-las também, ajudando ao próximo, de todos os modos. E que os nossos mentores espirituais aqui presentes nos intuem da melhor maneira possível. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Bom, amigos, na verdade é o seguinte, nós tivemos a intuição na live, numa das lives que fizemos mesmo, de trazer convidados para conversarmos sobre as palestras de Jerônimo Mendonça. Esta primeira palestra de Jerônimo, na verdade, é num LP em vinil, que quando eu conheci Jerônimo em 1986, ele já tinha gravado esse LP. E a história desse LP, eu fiz a publicação dos stories com o link para aqueles que quisessem acompanhar a história, né? Do Intimidade Espírita e também a história da princesa e do jardineiro. Nós vamos fazer, então, tentar dividir o bloco em duas partes, né, Clara? Nós vamos dividir em duas partes e nós vamos falar um pouco desse projeto. Engraçado, vejam, que para quem não sabe essa história, o Jerônimo era para fazer as duas partes como forma de palestra, como está a primeira parte do LP. E a segunda parte, quando eles foram fazer a gravação, e deu um problema técnico não, porque a gravação era muito rudimentar. E a gravação era tão rudimentar que qualquer barulho de fora pegava. E os cachorros parece que naquela noite começaram a fazer um barulho, derrubaram lata de lixo, era uma coisa incrível. E por conta disso, eles tiveram que interromper a gravação. O Jerônimo falou, vamos parar um pouco, vamos tomar um café, uma água, depois a gente continua. Quando ele voltou, ele recebeu uma intuição, praticamente essa história pronta, que depois a Clara vai contar para nós. Bom, como a live é do convidado, Clara, estou aqui. Não, não vem, não. Você que vai começar agora, eu vou contar depois. Então, na verdade é o seguinte, né? Nós vamos conversar um pouco. O Jerônimo,
quando ele começa a falar, e vejam, ele falou isso antes de 1986, não lembro quando que foi gravado o LP, mas só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar o que Jerônimo falou lá nesse LP, é muito, mas muito atual, sabe? Ele falou como se ele estivesse falando ontem para nós aqui hoje em dia. É uma coisa tão atual e serve para nós de forma ímpar, sabe? Ele vai falar, né, como a Clara já fez um esboço aqui, agora estou seguindo o esboço dela. Ele vai falar da bênção da vida, da imortalidade da alma, o problema da dor, do destino. E aí ele vem com aquela frase fantástica do Jerônimo, que é o seguinte: a vida é a maior dádiva do Criador. Você não acha? Então, e ele joga isso para nós porque realmente a maior dádiva que nós podemos receber de Deus, nosso Pai, é a vida, o dom da vida, a oportunidade que ele nos deu para que a gente, criados espíritos simples e ignorantes, tivéssemos uma caminhada evolutiva até conseguirmos a qualidade de espíritos puros. A nossa jornada evolutiva é lenta, gradual e progressiva. Então, a primeira bênção que nós temos que agradecer é a bênção da vida, que aí ele vem falar para nós, né, Clara? O que ele vai falando? Vamos fazer um bate-papo, porque senão só eu falo, né? Para a gente poder agradecer sempre pelas dádivas que a gente recebe todos os dias. Só pelo simples fato de acordar e poder abrir os olhos e poder ver tanta beleza que a natureza nos proporciona, isso já é um motivo para agradecer. E fala também, dele começa a falar da nossa relação com os nossos semelhantes. Que em qualquer área, com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, em qualquer lugar que você se encontre. E colocou isso na visão espírita, que falou que da doutrina espírita ela é simples. É amar ao próximo, como a si mesmo. Mas isso não quer dizer que ela é simplista. Não é uma coisa fácil da gente fazer. Que nem que tenha... que eu vejo bastante na internet, fala assim, nós devemos amar o próximo, a dificuldade, o próximo. É verdade, né? E uma coisa que ele coloca também logo no início, né, Clara, até que você anotou, ele fala assim, precisamos viver com algumas questões, olha as questões, né, pontuais que ele coloca para nós, com sabedoria, paciência, discernimento, tolerância. Olha só, paciência e tolerância, aquelas coisas que nós devemos desenvolver a cada dia. A cada dia nós precisamos desenvolver. E ele coloca uma situação muito particular, né? Para exercitarmos o coração na excelência do bem. Vibrarmos o nosso coração no bem. Desejar o bem das pessoas, de todas as criaturas com quem a gente convive, né? É tão importante, porque quando você deseja o bem para o outro, o bem volta para você. É como um espelho, é reflexivo isso. Então não dá para a gente, como eu diria, querer amar a Deus se a gente não consegue amar ao próximo. Tem tantas e tantas coisas que a gente precisa trabalhar. E olha só, quando a gente acorda pela manhã, o que ele coloca para nós, Clara? Sempre agradecemos a Deus pela noite de paz e o sono reconfortador. Olha só, será que nós pela manhã agradecemos? Aquilo que eu falo assim, às vezes nós acordamos pela manhã tão corrido, né, com tantas coisas para resolver, para fazer um monte de coisa, a gente esquece de agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de trabalho, de crescimento, de progresso espiritual. Então, e agradecer também a noite de sono que nós tivemos, né? O sono reconfortador. Mas para isso também é importante que a gente faça a preparação para esse sono. Cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas energias, das nossas vibrações antes de dormir. Não adianta você ficar assistindo uma luta, um filme extremamente violento e querer ter um sono reconfortador. Ou hoje em dia um debate Também. político,
discutir, entrar em discussão que não vai levar nada pela internet, Só para querer ganhar, só para você brigando, discutir, defendendo alguém. disputar uma questão. Aí eu ganhei, venci aquela batalha. Venceu o quê? Você ganhou é um monte de energia deletéria para você. Aí você vai querer ter um sono reconfortador de que forma? Verdade. Isso se não acordar no dia seguinte atrasado, já pensando nos problemas que você vai enfrentar durante o dia. Agora eu vou voltar para Complicado. você, né? Uma coisa que você tem bastante, né? Que você sempre coloca, assim. Aliás, nós somos parceiros, né? Eu e você, a gente podia formar uma dupla, né? Fala-se tanto em paciência. Só que não, né? O Só que que é não. paciência para Jerônimo? Ai, paciência. Achei lindo isso, a ciência da paz. Olha que coisa mais linda. E que mais que ele vai falando aí? E que o homem pensa somente nos bens materiais. Hoje em dia, isso é muito atual. Hoje em dia, o que a gente quer? Quer um telefone novo que saiu agora, uma roupa, um sapato, um carro que saiu. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Está sempre procurando um modelo novo, uma coisa melhor, mais atual. E daí fala assim que na correria do dia a dia vive atribulado, aturdido, que não é feliz, que não tem tempo. Daí o espírito de Emmanuel vem nos dizer que até o Criador, que é tão culpado, ele consegue fazer suas coisas. Como é que a gente vai arranjar desculpa dizendo que não tem tempo? Que, não, que o Criador é tão culpado que não sustente o sol para que ele aqueça e faça brotar as sementes colocadas na terra. E o exemplo de paciência que ele Isso é muito coloca é a bonito. semente, né? Olha só que interessante. Eu nunca tinha pensado nisso quando a gente coloca na parábola do semeador. Até fazer essa análise agora. O exemplo máximo de paciência é a semente. E vejam como que é a situação. Ela contém dentro dela a vida. E ela colocada no fundo da terra, ela não se intimida com esse obstáculo. E com o passar dos anos, nos mostra como cresce e se torna uma árvore vigorosa e frondosa, onde as pessoas possam descansar quando estiverem cansadas, se alimentar dos seus frutos quando estiverem famintas, e os pássaros possam ali sentar nos seus galhos, cantando, nos agraciando como orquestra da natureza que Deus nos proporciona. É. Uma vez eu vi dizendo que o homem começa a pensar no próximo quando ele planta uma semente, já pensando não que ele vai desfrutar daquela sombra, mas das próximas gerações que Eu vão acho que são aproveitar tâmaras, não isso. é isso? Se não me engano, quem planta Ai, eu não tâmaras sei não se colhe. tinha. Alguma coisa do. É uma árvore que você planta porque demora tanto tempo para ela dar frutos que quem planta tâmaras não colhe a tâmara. Ela planta para uma outra pessoa. Tamanho tempo que ela demora. Eu não sei se é tâmara, mas Aham. eu acredito que é alguma coisa desse tipo, né? É, ele não dizia, eu acho que o tipo de árvore, mas uma pessoa poder aproveitar sua sombra, uma criança colocar um balanço para poder brincar. Isso tem que ter muita paciência para esperar crescer e desenvolver, né? Agora, eu gostaria que você falasse um pouco do lado poético de Jerônimo, quando ele vai falar, né, das belezas da vida, né? O que ele pode. Quando ele estava falando, a impressão que eu tinha é que ele estava observando pela janela, pelo tamanho dos detalhes que ele colocava. Precisamos fazer uma pausa para apreciar mais as belezas da vida, como as flores, que simbolizam o sorriso da natureza, e o sol, que representa a gargalhada do dia. É uma, É muito lindo. Deixando assim a nossa vida é uma mais bela. representatividade ímpar, né? Que você conseguir fazer essa analogia, né? As flores como o sorriso da natureza e o sol a gargalhada do dia. Olha só, né? O que a gente vê? Quando a gente vê aquele solzinho, a gente faz até um sorriso nele, né? Principalmente as pessoas que vão na praia, o que eles fazem? Você que gosta de praia.
O que é natural que as pessoas fazerem na praia, na areia ali, quando o tempo está meio nublado? Faz Fazer o carinha sol com carinha feliz, feliz, né? é bem isso. E eu tô vendo, eu vejo muito por aqui, porque aqui em Joinville chove bastante. Agora a gente está numa semana de chuva, então a gente não vê o sol, é tudo nublado. Então quando sai o sol, nossa, dá uma alegria, assim, vontade de sorrir mesmo. Se vê aquele dia lindo, aquele sol, é muito bonito, é muito gostoso. Vontade de sair, de aproveitar o dia, Tanto passear. que a gente sabe, né, que alguns países que têm pouco tempo de sol, e gera muita depressão, né? É complicado isso, né? Verdade. A gente já pegou quase 2 meses de chuva direto. Então é bastante tempo, fica tudo cinza. Então quando vem o sol é uma É. alegria A aqui. Adriana falou um negócio, é tão bom sentir a natureza, tudo fica mais leve, mais bonito. Apreciar a natureza é ver Deus, é verdade, com certeza. Ó, cumprimentar o pessoal que chegou, a Bárbara, a Cláudia, um beijo pro Everton. Gente, eu não vi todo mundo aí realmente, quando a gente fala assim, quando a gente está com convidados, Ana Paula, sua amiga, que você falou que vai trazê-la para uma live um dia, né, Clara? Vó, eu vou lá na casa dela, pegar ela pela mão pra gente fazer uma live. Beleza, muito bom. E uma coisa, Ela não vai mais falar comigo amanhã. não vai deixar você entrar. Ah, uma coisa que eu achei interessante também, é, ele fala assim que as flores, o sol, deixa a nossa vida mais bela. E se você entrar nessa energia, nessa vibração, ele coloca que nós vamos abandonar para sempre a irritação, como a gente se irrita com facilidade. Qualquer coisinha que atrasa, que dificulta, a gente já fica irritado. Parece que a gente é um pavio ali pronto para ir para o barril de pólvora, né? Aí ele fala assim, a explosão da Bem isso. cólera, o pessimismo, o ócio, o comodismo, o egocentrismo, que representa o lodo fétido que existe em nossa alma. Vejam, gente, essas coisas que ele coloca, você fala, mas eu não tenho isso dentro de mim. Será que a gente não tem? Será que a gente não irrita com facilidade? Quantas vezes nós já nos explodimos? Eu, sinceramente, eu perdi a conta. Às vezes você explode e aquilo lá, né? Ou então, que nem ele fala assim, o pessimismo. Não vai dar certo isso. A gente tem que ser mais altruísta, mais otimista, pensar no bem, né? Tamareiras levam 15 anos para produzir. O Will está dizendo aqui. Então não deve ser a tâmara, Will. Acho que é uma outra fruta aí, que eu não lembro qual que é. Então que 15 anos dá para... E o detalhe que ele falou assim, que existe na nossa alma. Exatamente. Não é na alma de vocês, é na nossa alma. Ele se incluiu De no repente você fica naquele dia junto. de aquele ócio, não aquele ócio criativo, né, do livro lá do Domênico de Marco, né? Acho que é, né? Eu não lembro. O Não ócio, sei. aquele assim, não, gente, hoje eu não tô afim de fazer nada, sabe? Não é aquele ócio que de repente você fala, hoje é um dia, trabalhei bastante, vou descansar. Não é esse tipo. É aquele ócio ligado com o comodismo. Não tô afim de fazer nada, não. Não, deixa quieto, né? E essas sensações fazem mal pra gente, né? Porque conspiram contra nosso próprio crescimento espiritual. Aí o que mais ele vai dizer, claro? Dele fala para procurar ajudar o próximo, a família e as pessoas que precisam. E, E também falou. não, pode falar. Não, Pode falar, eu ia desculpa. entrar nisso aí mesmo, pode falar. Não, pode continuar, porque eu ia Não, continua continuar então. lendo. A live é sua. Ela fecha o Já te xizinho falei, daqui a né? pouco. Eu já te falei. Viver na simplicidade da vida. Como é que a gente pode fazer isso? Falar de amor, amando. Falando de paz, pacificando.
falando de alegria, sorrindo, falando de compreensão, compreendendo, vivenciando a palavra dita, trabalhando os ensinamentos da doutrina espírita. As palavras despertam, mas apenas os exemplos arrastam. Daí ele faz uma referência a Jesus, que primeiro ele trabalhava, realizava, e depois que ele começava a pregar. Ele dava o exemplo primeiro, depois que ele começava a fazer as suas dissertações. Exatamente, né? A gente fala assim, né? Que nem você pode falar um monte de coisa, só que seus exemplos é que realmente vão impactar as pessoas. Não adianta nada você falar um monte de coisa, tanto que as crianças, fala assim, né? As crianças, elas se apegam muito mais aos exemplos do que propriamente dito às coisas que você fala para ela. Você fala para ela não fazer tal coisa, só que você faz exatamente aquilo. É verdade. O Will falou que bonsai tem alguns com mais de 100 anos que pode ser cultivado por 2 ou até 3 gerações. Olha só. Uma outra coisa, ele diz também assim, né? Que tudo trabalha, a natureza, o nosso organismo trabalha constantemente, né? Se você prestar, que a gente não presta atenção, mas o sangue, né, o coração bombeando o sangue, levando, né, toda essa movimentação do nosso organismo físico, é tudo um trabalho, né? E isso... É tudo 24 horas, ele não dá um tempo, não, hoje eu vou tirar férias, não vou trabalhar hoje. E ele coloca uma coisa que a gente coloca, é bom, hein? Mais um pleonasmo para... Ele faz uma colocação muito importante, que diz o seguinte, né? A vida será aquilo que nós fizermos dela. Céu ou inferno transitórios são estados de consciência no capítulo de nossas ações. O céu tem o tamanho da caridade, da felicidade, da harmonia e da paz que doamos aos outros. E o inferno é o labirinto dilatado de nossa rebeldia, do egoísmo, do nosso orgulho, das nossas fantasias. Vivamos um clima de alta espiritualidade. Falemos de esperança. Doemos um copo de leite, um agasalho ao necessitado. Visitemos um hospital. Ouçamos um detento num presídio qualquer. Estreitando distâncias e criando pontes de fraternidade. Basta que amemos, perdoemos e trabalhemos na seara do Cristo. E deixemos que o Evangelho nos guie enquanto estivermos encarnados. Olha só que coisa interessante, né? O que nós podemos fazer em relação ao nosso próximo? Ah, mas eu não tenho condição de fazer uma visita a um presídio. Realmente, é uma situação um pouco mais difícil. O Jerônimo fazia isso. A cadeia de Ituiutaba era uma cadeia pequena. Ele fazia visitas regulares. Antigamente era possível, hoje tem uma série de limitações. Mas o que nós podemos fazer por aqueles irmãos que estão lá? Nós podemos fazer uma oração, nós podemos fazer uma prece, nós podemos orar por aquelas pessoas a quem eles prejudicaram, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos doar um litro de leite. E eu estava lembrando uma coisa, Clara, que é engraçado, né? Até no Evangelho do Lar de ontem que nós fizemos, caiu uma questão muito particular nesse sentido. Às vezes, nós não fazemos a nossa caridade espontânea. Não é caridade, é filantropia, né? Porque a caridade a gente faz sem prestar atenção. A gente doa sem que alguém nos peça. Mas às vezes as pessoas precisam te cobrar. Fulano, você poderia doar uma cesta básica? Você poderia doar 5 litros de leite, 5 litros de óleo para cestas básicas das famílias assistidas? E aí você se sente cobrado, porque você é orgulhoso, prepotente, fala, nossa, a pessoa vem pedir isso para mim? Mas será que se a pessoa não pedisse, você ia doar livremente? Né? A pessoa está sendo um instrumento da espiritualidade, pegando você, acorda para as verdades espirituais. O que custa você? Agora, você doa aquele leite, você doa o óleo, você doa a cesta básica, mas de má vontade, não tem valor nenhum que você fez. Bem isso. Parece que está levando puxão. Não, ainda reclama ainda, né? Fala, nossa, o que a pessoa... Né? Deixa eu fazer a minha quem ela pensa que é para ficar me pedindo para eu doar? Mas se ela não pedisse, você ia doar livremente? É isso.
Não vai doar, porque não lembra. O Ari está dizendo que a gente sempre pode fazer algo, né? Verdade. E aí, segue? Eu vejo aqui quando tem algum evento da natureza, assim, algum desastre da natureza, que daí eu vejo as pessoas se dispondo das coisas para poder doar. Que daí a pessoa não pensa muito, ele só pensa onde que pode deixar, o que pode fazer e como pode ajudar. Mas se não for um evento assim, as pessoas não ajudam. Parece que precisa ter uma catástrofe para você se sensibilizar com a dor do próximo, né? Você não consegue fazer a doação pura e simplesmente, né? Espontaneamente. Aquilo que fala assim, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É mais ou menos aquela situação. Você nem mesmo a sua mão esquerda sabe que a direita fez, porque é tão automático, é tão natural você fazer isso, que você não sente. Para você é natural fazer aquilo lá. Você doar, né? Faz parte de você. Agora, quando você, né, faz uma doação, né, e a sua mão esquerda está sabendo que você está doando, não é para o outro saber. Não é para o teu vizinho, não é para o teu familiar saber que você está doando. Não, é para você mesmo. Esse ato de caridade, aí sim é verdadeira caridade, porque o resto é filantropia que a gente fala. A grande diferença é essa. Uma coisa é caridade que você faz espontaneamente, sem que ninguém te peça, te cobre, nada disso. Agora, a filantropia é aquele ato, né? Eu vou ajudar aquela família que está necessitada. Eu fui fazer caridade. Você coloca o nome de caridade, mas não é, né? Pode seguir agora. Não é tão difícil ser feliz. Basta termos a coragem de dar um passo além de nós mesmos, para abraçarmos com os braços da fraternidade aquele ser pelo qual Cristo também foi à cruz, o nosso próximo mais próximo. Em nosso lar, fora do lar, na imensidão da vida. A caridade é Jesus, caminhando conosco no dia a dia da vida. A caridade é a expressão mais bela do Evangelho. A caridade é tudo porque Deus é amor. E o homem deve praticá-lo sempre, como um bom aluno que se exercita até que um dia chegue à perfeição. E ninguém pode chegar à perfeição sem exemplificá-la na vida terrestre. Exatamente. A grande verdade é essa. A exemplificação na vida terrestre. Porque quando a gente está no plano espiritual, a gente acha... Deixa eu ver, a Sueli escreveu alguma coisa e a Silvia comentou. Eu não lembro o que a Sueli falou aqui. O meu travou aqui. A Sueli falou, há uns 2 meses a casa espírita que eu frequento recebeu 20 cestas básicas com o evangelho junto. Alimentos do corpo e do espírito. Que legal, muito bom mesmo. Aliás, falar nessa questão do evangelho, nós podemos de vez em quando, né, esquecer um evangelho em algum lugar, numa rodoviária, num banco do shopping, né, num ônibus que você pegou, você esquece, deixe lá. Vai servir para alguém, né, com certeza. Eu ia lembrar uma coisa que sumiu a palavra agora. Lembrei. Enquanto a gente está no plano espiritual, né, no chamada erraticidade, né, erraticidade não tem nada de errado, tá? Às vezes as pessoas têm essa palavra erraticidade, ele está na erraticidade, significa que a pessoa está errada. Não tem nada a ver. Erraticidade é o plano espiritual enquanto nós, espíritos desencarnados. Então a gente está naquela condição. No mundo espiritual, a gente vai fazer uma análise de tudo que a gente fez aqui e vamos analisar tudo aquilo que a gente deveria ter feito e não fez. A gente vai fazer aquele balanço, né? Aquele balanço no final da nossa jornada evolutiva, encarnacional. Feito isso, lá nós vamos aprender, nós vamos trabalhar, nós vamos progredir. E lá não temos folga, viu? Não pensemos nós que nós vamos chegar no plano espiritual, vamos ficar descansando. Descansou. É comum as pessoas falarem assim, né? Quando um ente querido parte, fulano descansou. Na verdade, não é que o fulano descansou, né? Muitas vezes, os familiares que estavam cuidando daquela pessoa estavam tão exaustos, tão cansativos, estava sendo tão cansativo para eles que
com o desencarne do ente querido, eles acabam descansando daqueles cuidados que tinham para aquelas pessoas. Mas a realidade é que quando a gente está no plano espiritual, fazer uma pausa aqui, a Débora chegou. Débora, boa noite, querida. Nossos sentimentos aqui pela sua mãe. É uma pessoa iluminada, de luz, que a gente, né, olhando as suas, como que eu falo assim, as suas postagens, a alegria contagiante da sua mãe, certamente é o sorriso que vai iluminar corações queridos no plano espiritual. Receba nossos sinceros sentimentos, na certeza, Débora, que ela está sendo amparada, está sendo acolhida, com aquele sorriso magnífico e gentil que a gente pôde perceber com tantas homenagens que ela recebeu aqui e com certeza vai receber do plano espiritual, viu? Um beijo no seu coração, Débora. Perdi um pouco o que eu estava dizendo. Então, quando a gente está no plano espiritual, a gente aprende um monte de coisa. A gente acha que estamos, então, né, prontos para resolver todas as situações aqui quando a gente vem para a Terra. Só que quando a gente vem para cá, aí que a gente se depara com a nossa realidade. Que a gente se depara com a nossa realidade da vida. Que não é tão fácil. Tudo aquilo que a gente planejou, o próprio Jerônimo, um colega nosso estava dizendo recentemente, que ele tinha pedido todas essas provas e ele chegou lá, parece que ele queria inclusive vir mudo. E a espiritualidade falou, não, você vai vir com a fala para que você possa levar o evangelho. E até trazer todas essas lições maravilhosas para nós, com todas as dificuldades. E vocês vou dar um spoiler aqui da live do mês que vem, que é uma live por mês, a palestra número 2, que o Jerônimo Mendonça fez em Ribeirão Preto, não vou falar o resto, se quiser estar no nosso canal para assistir, ele fala algumas situações muito particulares que ele estava passando no dia que ele foi fazer aquela palestra, em Ribeirão Preto. Mas a gente deixa para outro dia, né? E aí ele vai fazer para nós colocar para a gente aqui a mesma questão que Santo Agostinho joga na questão, acho que 919, que diz assim, vamos analisar o que fizemos durante o dia. Qual foi a boa ação que eu pratiquei? Quantos sorrisos eu espalhei? Quantas palavras de amor enderecei aos meus irmãos? Assim estaremos fazendo um balanço extraordinário, com pouca probabilidade de quedas e erros, e com muitas vantagens de acertos e ascensão espiritual. Vejam, esse exercício diário, para você fazer, olha, quantas boas ações eu fiz ao longo do dia. Se a gente fizer uma boa ação, tá ótimo. Se a gente tiver um sentimento de gratidão, tá ótimo. Olha só, um simples sorriso, uma palavra de amor que você endereça a uma pessoa, é simples, não precisa tanta coisa, né? E aí, Clara? Não é um sacrifício fazer isso. Exatamente. É simples, é um sorriso. Sorria para a vida, que a vida te devolve em sorriso. É o mínimo que você pode fazer, eu acho que você pode dar para a vida. A vida já dá tanta coisa boa para a gente. E por maiores que sejam as dificuldades, porque acho que ninguém está tirando as provas e as dificuldades de cada um de nós. Né? Porque ninguém está falando assim, ó, todo mundo aqui é feliz, estamos vivendo assim no mar de rosas, no céu de brigadeiro. Não, a gente passa por dificuldades. Todos nós. Só que se a gente ficar se apegando às dificuldades, eu estava conversando com a Clara outro dia, que a gente fez um bate-papo, nós vamos fazer uma live aqui, olha, senão não vamos ficar aqui chorando, falando mal disso, falando mal daquilo, não é por aí. Então, por mais que a gente esteja passando por dificuldades, a gente tem que, por obrigação, levar uma esperança, bom ânimo, para que as pessoas que estão aqui junto de nós, e a espiritualidade também, possa receber todas essas energias, né, boas. É porque eu acho que todo mundo já passou por isso um dia, que as coisas começaram a dar errado, a gente, às vezes até sem querer, começa a reclamar. Como é que você termina o dia?
termina cansado, parece que está carregando o mundo nas costas, fica pesado, mal-humorado, você não dorme legal, parece que a comida também não cai bem. E o dia que você está feliz? Nossa, tudo acontece bem, você está feliz, você cumprimenta as pessoas, você conversa. No final do dia, como é que você vai estar? É muito diferente, assim. Eu hoje percebo bem essa diferença. Antes eu não tinha muita noção, mas se cada um assim for parar de reclamar um pouquinho, for melhorando um pouquinho que seja, um passo de cada vez, depois de um tempo você vai ver como muda tudo em sua volta. Olha, ele fala assim no final, eu vou fazer leitura nesse trecho final, porque depois você vai contar uma história para nós, né? Sim. Ele fala assim: vamos pensar se Jesus cansasse de nós, se o Mestre perdesse a paciência conosco. Quantas vezes nós somos rebeldes, ingratos com o Senhor? Amá-lo é amar tudo que ele amou. Todos almejam ser felizes, mas quão poucos entendem que a felicidade é sinônimo de dever cumprido, de consciência pacificada, de amor ao próximo e de muita renúncia e devotamento, abnegação às causas nobres, elevadas e santificadas e individual. Vamos analisar a nossa consciência. Então, nesses momentos que a gente precisa fazer essa autoanálise. Até que ponto eu estou reclamando, estou sendo ingrato, estou sendo rebelde? Porque a gente ainda é criança rebelde, é criança assim, birrenta com a espiritualidade. Alguma coisa que não dá certo para nós, a gente já se revolta. Que é de Deus que não olha para mim? Onde está Jesus que não está olhando para nós, né? Aquela Sim, criança bem escandalosa que se joga no chão, sapateia. exatamente. Agora eu convido todos nós, né, como Jerônimo falou, né, vamos virar este LP. Olha só, hein? E a Clara vai contar para Vamos virar nós o LP agora. uma história que é uma história magnífica, linda demais. Particularmente, Clara, essa é a palestra que eu mais gosto do Jerônimo. Já fiz palestras contando essa história que você vai contar para nós. História muito bonita. A história da princesa e do jardineiro. Eu acho que eu não vou fazer com tantos detalhes, porque senão a gente acha que vai passar Sim. muito do horário. Não, você conta a história e depois quem quiser ouvir, a gente fala assim, a oportunidade, porque a gente fala tanto do Jerônimo, mas o fato da gente ter conseguido resgatar estas palestras em áudio, do Jerônimo falando ele mesmo, fazendo as palestras, vai ter algumas com dificuldades de técnicas, porque realmente é a gravação rudimentar em fita cassete, que foi passada para MP3, depois MP4, então vai perdendo um pouco da qualidade, mas a essência está lá. Você ouviu o próprio Jerônimo falando com a sua voz, com a sua entonação, com o seu jeito alegre de ser. Então, está lá no nosso canal do YouTube, recomendo quem quiser, né? Está lá palestras de Jerônimo, está lá playlists, está de 1 a 16, nós estamos ainda acertando algumas outras finais. Então a gente vai ter praticamente este ano e mais o ano que vem de lives sobre as palestras, uma por mês, né? Então, a história, estamos aí para a nossa querida Clara contar para nós. A história de uma princesa que vivia num castelo lindo e ela era muito bonita. Ele deu até detalhe dos olhos dela verde, que parecem duas esmeraldas, e os cabelos loiros que pareciam cor de trigo. E toda noite, antes de dormir, ela ia na sacada do castelo e ficava olhando as estrelas e ficava pensando que ela era a pessoa mais bonita que tinha, mais rica, mais poderosa. E acreditava que ninguém era tão poderosa como ela. E daí ela teve um sonho revelador. Ela sonhou que dois anjos vieram, pegaram ela pela mão e levaram em sentido das estrelas, bem longe da casa dela. Ela chegou num lugar bonito, uma paisagem maravilhosa, com umas flores diferentes e uns cheiros também peculiares.
com passarinhos que eram diferentes de tudo que ela já conhecia, e ela ficou encantada com tudo que ela assistia, tudo que ela via. E ela foi caminhando pelo lugar e ela viu um majestoso castelo. Ela parou e perguntou para a pessoa que estava junto dela de quem era aquele castelo magnífico, que comparando com o seu, parecia, o seu castelo onde ela morava parecia só uma casebre. Daí o mentor espiritual dela disse que aquele castelo magnífico era do jardineiro dela. Ela ficou assustada com a revelação. E disse, como é que pode uma pessoa, um pobretão, analfabeto, isso eu tenho que ler porque são muitas coisas, pobretão, analfabeto, um trabalhador com salário irrisório, sem estrutura social e ainda assim ter uma morada que nem aquela? E daí o mentor fitou ela com os olhos de amor e respondeu que as residências ali eram construídas com alvenarias de amor, através da caridade e da virtude, em seu mais alto grau por excelência. Que apesar do jardineiro humilde, pobre e quase analfabeto, ele possuía grandes obras. Suas palavras de luz, seus gestos de bondade, o amor com que ele se dedica ao trabalho das flores, a paciência que ele tem para com a mãe paralítica no leito há mais de 30 anos, e do pouco que recebe, ele possuía uma valentia moral para descer à favela para levar um doce, um pão, um litro de leite aos órfãos e às viúvas. E que ele possuía pensamentos iluminados de bondade, e por causa disso materializou aquele castelo lindo. E através de suas lágrimas de renúncia e com suas mãos feridas pelo trabalho honesto do dia a dia. Então, que pelos status que ela possuía, ela ficou indignada com tudo que ela via, aquele castelo. E ela ficou surpresa com essa revelação. E daí ela pôs-se a caminhar. Ela continua andando pelo ambiente, apreciando tudo, quando de repente houve uma transformação abrupta da paisagem. O céu tornou-se opaco, a brisa perfumada cedeu lugar ao vento ululante, a paisagem ficou ressequida, anêmica, o lugar ficou irrespirável. E ela parou diante de uma miserável casebre. Ela ficou tocada com aquela paisagem e perguntou ao mentor com lágrima nos olhos de quem que era aquela casebre. E ele fitou ela com amor e respondeu que era dela. E ela disse que ela era uma princesa. Ela não poderia ter uma casa daquele jeito. Que ela tinha posses, que ela era nobre, que ela era rica, era poderosa. E ele continuou explicando que ali não chegavam as convenções do mundo, os títulos, que não representavam nada ali. E que os valores morais são destituídos de significados. E que todo o patrimônio da vida pertence a Deus, que nos empresta no mundo para determinadas tarefas, para determinado objetivo. E é que ela não tem sabido agradecer todas as dádivas que ela vinha recebendo. E ela estava sendo comparada como uma flor de estufa, que ela era linda por fora, mas era morta em si mesma. Que ela ficava ali isolada na sua vida, no seu castelo, mas que não servia para nada, só para admirar. Que ela nunca sorriu para quem serviu o jantar, ela nunca interessou um olhar de compreensão a um lacaio de sua corte. Que quantas vezes já dormiu irritada e colérica com Deus sem agradecer por tudo de belo, magnífico, de maravilhoso que teve durante o dia. A maneira nociva, os pensamentos negativos, as palavras agressivas, a indiferença congelante materializaram aquele casebre. E ele falou que nunca é tarde para renovar a estrutura. Que o homem na Terra precisa aprender a se despertar com o sol e aprender com ele a ciência de se renovar. Que ela tinha chances ainda pela frente, mas é que ela precisava se modificar para que isso mudasse. E ao se despertar, colocou-se na posição de... E quando ela acordasse,
era para colocar na posição de quem serve, agradecendo a Deus por esse acontecimento inusitado, essa revelação misericordiosa e passasse a amar os seus semelhantes. Isso, quando eu estava escutando essa história, eu me lembrei muito daqueles 3 espíritos de Sim. do Natal que vêm visitar a pessoa. É bem parecido, eu achei. Depois ela despertou no corpo físico e agradeceu a Deus por mais um dia, pelas flores, pelo vento. Conversou, sorriu com os lacaios e assim, por causa de uma simples atitude, o castelo virou numa festa. Daí ela foi ao jardim conversar com o jardineiro. E pela primeira vez ela olhou ele olho a olho e perguntou o que ela precisava fazer para mandar tijolos de luz para o outro lado, para o mundo espiritual. Ele, na sua simplicidade, olhou para ela e soltou uma gargalhada, explicando que era muito fácil. Só que antes de explicar o que ela precisava ser feito, ele fez uma comparação. E perguntou para ela que, apesar dos 2 pés que ela tinha, quantos sapatos ela possuía. Ela disse que tinha vários, ela não se recordava exatamente. E ele falou que ele conhecia meninas da mesma idade da princesa, mas com os pés calejados por não possuírem nenhum sapato. E também perguntou sobre as roupas, quantos vestidos ela possuía. Acho que, se não me engano, ela falou mais de 300, né? E daí ele explicou também que tinham pessoas que não tinham o que vestir. E daí convidou ela para visitar uma favela. E ela aceitou. E ela fez uma cesta, colocou comidas, alimentos, medicamentos, agasalhos, cobertores. E foi com ele na favela. E chegando lá, ela teve uma bela surpresa. As crianças subnutridas, órfãos e velhinhos, aclamavam a chegada do apóstolo da caridade. E ela, que era uma princesa, ela era uma ilustre desconhecida. Ninguém sabia quem era ela. E daí ela resolveu seguir o exemplo desse apóstolo de amor. Que ela pegou uma tesoura e começou a cortar as unhas de um paralítico. Ela começou a ler as palavras do Evangelho para as pessoas que ali estavam. Deixava em cada cama vazia um cobertor quente e falava e pregava. Dava banho em doentes, escovava os dentes das crianças, penteava os cabelos daqueles impossibilitados dos manejos das mãos, acompanhando passo a passo os exemplos do jardineiro. Mas ela não fez isso só naquele dia depois que ela acordou. Ela fez durante muito tempo. E a princesinha do castelo passou a ser conhecida nas redondezas como a Dama da Caridade, trabalhando por décadas para as pessoas menos favorecidas. E quando desencarnou, já tinha construído uma mansão de luz ao lado do jardineiro. Exatamente. E a reflexão final. Nós podemos fazer igual a princesa, abandonar o luxo ao caminho do lixo e ser alguém ainda hoje. Ô, Clara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se é alguma questão da sua conexão, mas está um pouco embaçada a sua imagem. O Gleison até fez essa colocação, não quis te interromper para não atrapalhar a sua história, né? Acho que deve ser o Wi-Fi, então, que deve estar meio ruim. Porque eu também estou vendo que ficou Eu quadriculado. estou acompanhando por aqui, eu estou normal aqui, a minha imagem está normal. A sua, que está um pouco embaçada, está um pouco... Tá. Não, a história deu para ouvir inteira, perfeito. Também? É só a imagem que ficou mesmo com um pouco de... Está um pouco falha, quadriculada, né? Quadriculada. Você quer tentar mudar a rede, alguma coisa? Você tem... Mas aí eu tenho que colocar no 4G. Tá. Não, porque às vezes porque aqui eu tenho 2 tipos, né? Uma que é de um jeito, outra de outro. Então, dependendo do cômodo que eu tiver, eu pego por um lado, eu pego por lá outro. É aquele 2.4 e o 5.0 que eles falam, né? Mas aí eu tenho que mexer no telefone mesmo, daí eu acho que daí já ia perder o... Bom... E capaz de cair. Então, vamos em frente. Importante que o som e o áudio está bom, então tudo bem. Gente, essa história aí
Vocês não precisam ficar olhando para mim, é só vocês escutarem a história e É que o Gleice queria repetirem. tirar foto sua por isso. O Gleice falou que o som está bom. Gente, essa história, ela é muito tocante. Realmente. E se vocês prestarem atenção em alguns detalhes que o Jerônimo vai colocando, ele fala assim de uma pessoa que passa que ele falou, 30 anos, não lembro, um paralítico que estava aqui, ó, que estava no leito há mais de 30 anos, exatamente o período que ele ficou na sua cama ortopédica. Olha só que, de certa forma, tem muitas questões aí que ele coloca relacionadas com ele. Essa situação de passar 30 anos, há mais de 30 anos, ele fala assim, que tem a mãe paralítica no leito há mais de 30 anos. Eu falava do jardineiro, tá? Que tinha essa mãe paralítica há mais de 30 anos. E ele ficou praticamente há mais de 30 anos numa cama ortopédica. Quando ele fala de cortava as unhas, ele traz muitas referências desse tipo, entende? Porque, por exemplo, teve várias situações que nós contamos lá nas histórias quando foram cortar as unhas do Jerônimo, que ele sofria muito, né? Então, essa história é muito bonita e traz muitas reflexões para a gente, não é mesmo? E uma coisa importante, não é porque é a princesa, né? E a gente pode até se colocar nessa situação, não de nem princesa, né? Nem de rei e de rainha, porque todo mundo quer ser rei e rainha, mas ninguém quer ser o lacaio do castelo, aquele que fazia a limpeza do estábulo do rei, né? Então, o que a gente percebe é o seguinte, que a situação que a gente se encontra, nós podemos modificar, como o próprio o Chico falou, né? Que se ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode, daqui para frente, né, fazer um novo fim. Então, eu estou aqui trabalhando, até agora eu não fiz nada de bom. O que eu posso fazer daqui para frente, então? Qual a boa ação que eu posso desempenhar, que eu posso fazer? Que nem ele fala assim, a princesa tinha quantos sapatos? Né? Dava para usar acho que 4, 5 por dia, pela quantidade de pares de sapato que ela tinha. Vestidos também. Vai falando, um da cor do sol, da estrela, da lua, da noite, várias e várias cores. Então aí ele vai falando que tinha algumas moças que esperavam que o manto da noite viesse cobrir para que elas pudessem sair às ruas que não vissem a sua nudez. Então coisas que ele coloca e serve para a gente para a gente fazer essa reflexão. Quantas coisas temos acumuladas nos nossos armários que a gente pode fazer uma boa distribuição? Não é isso? É verdade. A gente acumula com medo de perder, mas a gente está deixando de E ajudar tem o pessoas que próximo. falam assim, não, isso aqui eu comprei, essa roupa já não me serve mais, essa pessoa engordou por alguma razão, né? E aí ela fala, não, eu vou emagrecer para voltar a usar essa roupa aqui. Tá, eu acho até um estímulo para isso, né? Mas se passa para frente, depois você compra uma outra, para que você vai ficar acumulando coisas, né? A gente tem que desapegar um pouco mais, né? Bem isso. Desapegar, porque nada do que temos é nosso. Tudo que temos são empréstimo de Deus para que a gente possa desempenhar a nossa vida. Seja o corpo físico, seja os bens materiais, que são empréstimos. E nós não vamos levar nada da nossa... quando formos para o plano espiritual, nada do que temos, do que somos, será nosso. Apenas as nossas ações e o conhecimento que a gente vai adquirindo. É verdade. Eu estava escutando o Pinga Fogo com o Jorge Elarrat e ele falou justamente disso, que a gente consegue viver com bem menos do que a gente tem. Que fizeram uma pesquisa do IBGE e teve ele explicou o detalhe qual que era das perguntas, sim, eu não vou saber dizer agora, mas que visitou duas famílias ao mesmo tempo, perguntando para uma família quanto que ele precisava para sobreviver. Daí ele falou que um salário mínimo para ele daria. Daí ele foi numa outra casa, numa outra família, e fez a mesma pergunta, quanto ele precisava para sobreviver. E ele falou que ele precisava no mínimo de 20 mil para sobreviver.
Então, são duas famílias que existem na mesma cidade, mas a diferença de quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí você só vai acumulando Eu coisas, falo vai isso por mim acumulando também. bens que só servem de peso para te atravar, para ir travar a tua evolução espiritual. Porque aí você não consegue se libertar. Ah, minha casa, minhas fazendas, meus iates, meus... né? Aí você fica pegado àquilo lá e você não consegue levantar voo. Porque o peso é tão grande, né? É uma bigorna que você tem no pé que você não consegue alçar voos. E isso que tem, e depois quando tem o desencarne, a probabilidade de você ficar presa a esses bens é Sim. muito grande também. A gente tem que... Que é tudo meu. Eu consegui, Ari, eu já vi aqui o horário. Ana Bárbara, Ah, a né? Bárbara agora vai acordar cedo. Fica Acorda tranquila, cedo. querida. É. Então, bom, a gente já está finalizando também, Obrigada né? por ter vindo. A gente já está finalizando. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento sincero a você, que se dispôs a estar conosco, a todos os nossos amigos que estiveram aqui conosco também, que passaram por aqui. A gente não teve oportunidade de cumprimentar a todos, a gente pede desculpa, a gente fala sempre que fica um pouco difícil quando a gente está com um convidado para a gente conseguir cumprimentar a todos, mas a gente deixa o nosso abraço, o nosso carinho por cada um de vocês que esteve aqui conosco. Agradeço a você, Clarissa, querida, a oportunidade de trazer essas reflexões, de participar, de estrear esse projeto, que vai ser uma vez por mês, normalmente na última segunda-feira do mês, de cada mês, nós vamos trazer um convidado para falar de uma das palestras de Jerônimo. E aí nós estamos acertando a pessoa do próximo mês, vamos ver se a gente faz já o esquema já certinho, até pelo menos dezembro, já está com o pessoal tudo definido, para depois também a gente fazer esse bate-papo ano que vem também. Tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer o convite, de novo, esse projeto lindo, com muita responsabilidade de passar as palavras de Jerônimo Mendonça para todos, né? E que, apesar de ter sido gravado há tanto tempo, mas são muito atuais. E agradecer a todos que estão aqui presentes conosco e quem vai assistir depois também. Gratidão, gente. Obrigada. Tá certo. Então ficou para eu fazer a prece final, tá? Eu vou fazer uma prece um pouco mais curta também, que o pessoal precisa dormir, né? Para gente não demorar tanto, né? Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os nossos olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele, primeiramente, a oportunidade deste trabalho singelo que a gente faz em benefício de nós próprios. Agradecer a presença desses amigos queridos da espiritualidade maior que nos acompanham a cada noite. Agradecer também esses amigos queridos que estão conosco encarnados, cada um de cada canto do nosso país ou até fora, que possam receber as bênçãos da espiritualidade maior, que as bênçãos de Jesus derrame sobre os lares de cada um de nós, os nossos familiares, nossos entes queridos, que possamos estar irmanados num só pensamento, num só coração. E agradecidos pela oportunidade, dizemos a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. E como sempre, que a gente, para não perder o costume, né, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, às 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Clara. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, bem. Até mais. Luiz.